Aí o que acontece? Só depois de 30 anos, a praia passa a ser valorizada. Né? Mas nessa época que o professor já está falando, o lugar mais valorizado de todo o Brasil era São Cristóvão. Era a Quinta da Boa Vista. Em locais como Ipanema, Leblon, aí Copacabana, era Mato Grosso. Isso. Tinha Só vai praticamente ser nada. valorizado. Aqui era o lugar mais importante. E lembrando que aqui também era colado isso da cidade, todas as casas de negócio, todos os escritórios com representação das empresas francesas, das empresas inglesas, o comecinho da chegada das empresas americanas, tudo estava com representação no centro da cidade. O centro da cidade era o coração do Brasil, o centro da cidade do Rio. E São Cristóvão, colado no centro da cidade, ainda além de se beneficiar com a presença da família real e posteriormente da família imperial, ainda era próximo do centro, do coração econômico do Rio, do coração administrativo. Uma curiosidade, Carlota Joaquina e Dom João VI não moravam no mesmo local, apesar de eles serem casados, eles não coabitavam. Em geral, Dom João VI ficava aqui com o jovem Dom Pedro I, a esposa dele, Carlota Joaquina, ficava em outro bairro, em outro palácio, com os outros filhos, como Dom Miguel. Eles não se davam muito bem. Os agricultores se tornam um grupo mais poderoso, um grupo mais influente. Eles vão tentar modelar o Brasil de acordo com os parâmetros deles, tentando copiar a Europa e tudo mais. Esse restaurante segue todo o padrão de restaurante europeu, do século XIX, século XX. Mas aquelas coisas são de café, que era a riqueza deles. Esse era um local público, as pessoas visitavam. Isso era uma forma de eles reforçarem o poder deles. Quem construiu esse restaurante tão bonito foi o café. Isso foi feito com o dinheiro do café. Aquela plantinha tá lá não é só para enfeitar, não. Aquilo é uma forma de você reforçar a sua autoridade, reforçar a sua presença, até no momento que você possa vir. Vai vender comigo? Galera, propaganda é algo velho. Não começou do século XX. A exposição permanente, o acesso do museu está sempre aqui. Você vê daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, estará aqui. A exposição temporária, ela usa um pedaço do museu para expor uma coisa e ela dura uma curta temporada, 1 mês, 2 meses. Nós vamos começar a visita com uma exposição temporária, que é um relato de uma expedição científica na Antártica. Qualquer coisa, o professor Antônio é muito mais capacitado que eu para falar da parte antártica. Tem também quando aparecerem os peixes e tudo mais, aí é para o Fernando, é para o Carlos, eu não entendo nada. Não adianta falar comigo que eu não vou saber. Eu passo a bola para o Carlos e para o Fernando, porque eles são muito mais capazes do que eu. Lembrando, trabalho de história, o que a gente vai fazer? Coisa bem simples. Cada aluno vai escolher uma peça do museu ao que viu, vai ter que escrever o nome, o ano da peça, a sociedade que ela veio, por que você gostou dessa peça, e o que você acha que essa peça vai acrescentar no seu conhecimento histórico. Só isso. Vocês vão ver uma porção de peças, vocês vão escolher uma só. Então, quem escolher, dá uma anotada, não trouxe caneta papel. Pega o caderno de um amigo, anota em outra página. A maior parte das informações estão nas plaquinhas. Daqui a pouco eu ensino vocês a olhar a plaquinha. Quem é que já estudou tabela periódica? As plaquinhas do museu, em geral, parecem tabela periódica. Elas seguem uma arrumação básica. Entendendo uma placa, você vai entender as placas do museu inteiro. Vamos começar agora com o professor pega de um tempo, porque Você tem polo norte, polo sul é a Antártica. Qual a diferença? Qual a importância da Antártica para o mundo? O polo norte é água salgada congelada. O polo sul é água doce congelada. Por isso, é uma das maiores reservas de água doce de todo o planeta, junto com o Brasil. Por isso que tem que evitar o aquecimento global, a piora da poluição, para evitar que a água derreta. E essa água, no momento, não tem como utilizar. Mas no futuro, provavelmente o homem vai ter tecnologia para usar a água da Antártica. É um dos maiores reservatórios de petróleo também, só que não pode ser usado.
que vai poluir. Por isso que Antarctica é tão importante. Okay? O Brasil possui uma base na Antártida. Às vezes a gente pensa que Brasil, ciência só quem faz é primeiro mundo, ciência só quem faz é Estados Unidos. Não. O Brasil participa de vários projetos científicos do mundo inteiro. Tem cientista brasileiro, por exemplo, no grande corredor de Hadron. Sempre tem um grande projeto, em geral tem brasileiro. Na estação internacional, que teve atualmente no espaço, teve parte que foi construída, projetada, teve participação brasileira. O Brasil tem uma base na Antártida e o Brasil leva a cabo pesquisas naquele continente. Nós vamos ver aqui um pouquinho de como é a vida desses pesquisadores que ficam na Antártida. Por aqui, galera. Vocês pensaram em tocar no pedaço do planeta Marte? Tem como tocar no pedaço do planeta Marte. O meteorito de Zangani, com um pedacinho dele aqui, provavelmente o Zangani foi um pedacinho do planeta Marte que caiu na Terra. Esse pedacinho que está aqui dentro, do Zangani, é possivelmente um pedacinho do planeta Marte. Eu vou ver vocês pensarem em tocar no marciano nesse momento. Isso aqui veio de fora do nosso planeta. Pode tocar. Esse pode. Já contar uma vez que eu vou tocar um pouco fora do planeta? Quem acertar ganha um ponto. Não. Tem que ter suporte para suporte. Dá suporte? Esse suporte é nosso. Eles não usavam suporte aqui na época. Botar ela deitada? Não, ela ficava em pé. Como ficava em pé, professor? Ela não. O negócio para segurar? Não sabemos se é para não durar. Nós nunca achamos. Alguém aqui acabou de ganhar o ponto. Conservar o vinho. Ele abriu um buraco no solo. Você enterrava a pontinha dentro do solo, ficava em pé. Se você enterra essa pontinha no solo, a temperatura dentro do vaso vai ficar menos quente. Vai ajudar a conservar o azeite e o vinho por mais tempo. Eles não tinham geladeira, eles não tinham congelador, mas eles desenvolveram técnicas naquela época que estava ao alcance deles para tentar conservar os alimentos por mais tempo possível. Uma delas era, se você fizesse esse vaso, deixar essa pontinha dentro do chão, dentro da terra, ele ia ficar mais fresquinho por dentro. Ia servir para dissipar o calor. Logo, o vinho, o azeite, o óleo ia durar mais tempo. Nós temos aqui um vencedor. Na prova de história da partida da semana que você já vai ganhar um ponto, hein? Já começou um ponto. Para as meninas, ali é o campo da beleza. Aqui é o que Para vocês, tá? Por favor, um espelho. Naquela época o espelho não era de vidro. O espelho era de metal, só que o metal estava muito brilhante. Que aquele já está velho. A pulseira ali, professor, pulseira eu vou. Isso na época, ele era brilhante. Já viu, por exemplo, uma panela nova, alguma coisa perfeita, uma pia inox nova que dá para você se ver? Era assim. O espelho era de metal e você podia ver seu rosto tão brilhante que ele era. É que, pô, lembra que isso aqui tem mais de 1000 anos. Não, Tem mais de 2000 anos. Para ganhar um ponto, tem que falar o que do espelho. Não, você já vai ganhar um ponto só para fazer o trabalho. Tá legal? Mas se na imagem, na estátua, no objeto, que a gente for fazer o trabalho, que não tenha o nome de onde veio o objeto, como é que faz? Se não tiver aqui, aí você pode deixar sem, ou se quiser procurar na internet, tudo bem, mas não se preocupe, são as informações que a gente tem para achar aqui. Vai lá da Natura, perfume da Natura, do Boticário, vem tudo em vidrinho, né? Olha como é que eram na época, olha as avós dos vidrinhos do perfume do Boticário. E era perfume caro, né, na época deles. Perfume era coisa de cheiroso? rico. Assim, o que chegou pra gente do resto do perfume, a gente sabe até a composição química de alguns, mas a gente não tem o cheiro, a gente não consegue sentir o cheiro pegando esses vidrinhos. Eu não sei, alguém pode tentar fazer, eu não sei até agora, limitação minha, eu não sei se alguém tentou fazer isso, eu posso procurar saber e responder para vocês. Agora, eu falei que as moças já se penteavam, a mulher sempre gostou de se pentear em todas as épocas, só que moda muda, hoje em dia as meninas alisam o cabelo e tudo mais. Na Grécia Antiga, na Roma, os romanos e gregos já tinham cabelo encaracoladinho, onduladinho. Olha um típico penteado da época. Aquilo ali é uma
representa uma moça da época, uma moça considerada bonita. Olha o cabelo dela como é. Mas quem fazia aqueles cabelos assim, né? Nesse ponto, cabelo, até os ricos, o rico e pobre fazia. Só que, em geral, o rico era mais elaborado, ela perfumava o cabelo de óleo. O pobre não, trançava, prendia e... Professor, aquilo ali era o quê? Aquilo ali é o quê? Uma coroa? Olha, aquilo ali provavelmente era uma caixinha para você guardar brincos, joias ou qualquer coisa assim. Isso aqui provavelmente é um pedaço de espelho que você segurava. É o pedaço desse espelho aqui, ó. Não sabemos se é exatamente. Pode ser de outro também. Anéis, olha ali, anel. Aquele anel tinha uma pedra preciosa, só que foi perdida. Tá, aqueles anéis na época era brilhante. Era tudo brilhante, não era assim não. Esses aqui do canto eu não sei o que são. Deve ser de botar no cabelo. Pode ser. Pode ser. É que realmente, isso daí não é a minha especialidade. Parte de beleza feminina, tem pessoas que passam a vida pesquisando isso. Não é a minha área. Isso daí eu entendo bem pouco. Tem muita gente pesquisando pessoas que têm padrão de beleza, como as mulheres se comportavam. Eu tenho um livro lá em casa, eu comprei no congresso que eu fui, de um professor chamado Fábio Neto, ele é da UFRJ, sobre a mulher na antiguidade grega. Ele centra nisso. Ele é um dos maiores especialistas do Brasil sobre a questão da mulher, como a mulher se comportava. Aqui, acordou de noite, apertou com os peitos, quer beber água. Você usaria isso para iluminar seu caminho. Você ia ter nessas lâmpadas, parece a lâmpada do Aladim. Você ia ter tipo um óleo, alguma coisa, e você carregava isso, andando. É, tipo lamparina. Tipo lamparina. Isso aqui é como se fosse uma lamparina na época. Ainda existe, né? Não assim. Candeeiro. Como é que você faz, menina? Você tá aí, Galera, aqui é outra coisa. A gente tem que saber que a cabeça das pessoas muda. Quem hoje em dia usaria um amuleto em forma de pênis? Até mesmo as mulheres usavam, porque acreditavam que era uma forma de proteção. Você, por exemplo, usava para se proteger de mal olhado, proteger de doenças. Olha aqui os amuletos em forma de pênis. Cruz! Isso aqui muitas vezes você podia ter até na porta de casa. Não tem casa que bota cruz aqui na porta para proteger? Muitas vezes as pessoas na época botavam símbolos desses para proteção. Isso aqui não era sacanagem. Não era, essa casa é um prostíbulo, não, era uma casa de família, com criança e tudo mais. É que numa época as pessoas pensavam diferente, com crenças diferentes. Vocês podem ver, isso eram amuletinhos. Isso aqui são restos de estátua da época. Não dá pra gente ver um pouquinho como é o cabelo das pessoas. Esses sininhos era para vaca. Ainda existe. Só que hoje em dia, para você saber se a vaca está perdida ou não, esse sininho era para proteger a vaca de mal olhada. Tipo, o vizinho, pô, essa vaca dele dá mais leite que a minha, tal. Você usava esses sinos para sua vaca ficar protegida. Mas naquela época já existia isso, infelizmente, desde que o mundo é mundo, infelizmente o ser humano carrega os mesmos defeitos. Professor, qual é o significado desse negócio aqui, desse desenho? Isso daí é um símbolo sagrado, é um, digamos assim, um símbolo ligado à fertilidade. Sempre que você vê pênis muito grande, ou então seios muito grandes, isso aí são símbolos de fertilidade. Lembra, eram pessoas que tinham uma tecnologia, em termos comparados com a nossa, eles não tinham trator, eles não tinham as ferramentas que nós tínhamos, e eles dependiam muito da agricultura. Fertilidade do solo, boas colheitas eram essenciais. Era para se você ter uma boa colheita ou não, é se você vai passar fome ou não. Então, fertilidade era uma das coisas que eles mais se preocupavam. Eles faziam aquela associação. O que num homem e numa mulher tem a ver com fertilidade? Tênis, os seios são coisas a ver com filhos. O que faz filho, o que alimenta o filho. Eles associavam isso também à plantação, à colheita. Não era sacanagem, não era putaria. Isso daí tinha uma conotação religiosa. Tinha a ver com aquela questão do tipo, o solo é como se fosse a minha mãe. O solo é como se fosse o seio da minha mãe. O solo me alimenta com a plantação que ele produz, com os alimentos que ele produz, da mesma forma que o seio da minha mãe me alimentou quando era criança. Não tem uma conotação erótica. Isso que vocês estão vendo, isso aqui vocês estão pensando com a cabeça de hoje. A conotação erótica, quem está dando são vocês, que vocês são pessoas dessa época. Uma pessoa daquela época, você ia chegar na casa de alguém e ter isso na porta, você não ia nem reparar. Você não ia se sentir ofendido. Da mesma forma que ninguém se sente ofendido de ter um crucifixo na porta da casa de alguém. Você vai dizer, então, amigo, tem um crucifixo na porta. Você não vai se ofender, não vai achar nada demais.
Naquela época, você vai visitar um amigo teu, você não acharia isso nada demais. Caraca. Teve uma cidade que foi destruída por um vulcão, duas na verdade. Chama-se Pompeia e Herculano. O vulcão Vesúvio na Itália entrou em erupção, matou quase todo mundo da cidade, com as vírus e os gatos tóxicos. As duas cidades ficaram conservadas. Muitas das informações que nós conseguimos sobre a vida dos romanos, como os romanos viviam naquela época, foi graças a essa entidade de Pompeia e Herculano. Eu tive um professor na faculdade, Carlos Alberto Sertão, que também era arqueólogo. E todo ano ele estava em Pompeia. Aí trazia fotos, coisas, por exemplo, que ainda não foram divulgadas fora da faculdade, não aparece nos documentários, não aparece em revistas. Eu já vi graças a esse professor arqueólogo. Isso aqui vem dessa cidade que foi coberta pelo início do vulcão. Isso aqui são afrescos de Pompeia. O que é um afresco? É quando você faz uma pintura direto na parede, você faz luz na tela. Você chega e pintou aqui, na parede para enfrentar. Isso é um afresco. Isso é um pedaço de casa da cidade de Pompeia. Ah, você vai ver para aqui. Caçadores de tesoura. Nem a Paulo que roubavam o número, eles chegavam, invadiam Pompeia, quebravam paredes, arrancavam pedaços dos murais e vendiam. Se você notar, isso aqui é só um pedaço. A parede vai ter um desenho imenso. Eles quebravam paredes, vários pedaços vendiam. Um para o Marcos, um país, um para o Antônio em outro país, tudo para ganhar mais dinheiro. Não tem ninguém comprava tudo de uma vez, não? Não, raramente se comprava tudo de uma vez para muito caro. Eles cobravam o ódio da cara. Se você não tem, isso é só um pedacinho de uma parede. A parede devia ser imensa, devia ter muito mais coisa desenhada. Onde está o resto disso? Não fazíamos a menor ideia. Muitos perderam algo do tipo. Ah, esse pedaço é mais bonito. Você tirava esse pedaço com maior cuidado. Para tirar esse pedaço com cuidado, você quebrava o resto da parede inteira. Você destruía um pedaço imenso da parede para tirar um pedacinho para vender. Por isso que hoje em dia, se você quer ver um arqueólogo com raiva, fala que você quer ser caçador de tesouro. Caçador de tesouro, caçador de relíquias são os inimigos número 1 dos arqueólogos. Arqueólogo, se possível, ver um caçador de tesouro é capaz de partir para cima. Porque os caras fazem um estrago medonho há milhares de anos. Aqui são alguns vídeos, alguns artefatos arqueológicos de povos que viviam no Brasil, viviam na América do Sul, antes de Colombo chegar, antes de Cabral chegar. Tudo isso aqui é da chamada América pré-colombiana. Ei, Márcio, é o que ela é? Lhama. Não, você falou que é lhama não é uma mascote. Detalhe, se algum de vocês um dia vão uma lhama, cuidado, sabe qual é a beleza de uma lhama? Antes de Colombo, de Cabral chegarem na América, tudo isso aqui é feito de ouro. São brincos, coisas para enfeitar a cabeça. Isso aqui, para eles redondo, eles enfeitavam aqui do lado. Uma segunda de cada lado da cabeça. Outros enfeitavam o cabelo e você vê algumas imagens que são sapinhos. Sabe que tem uma conotação religiosa para ela. E vocês podem ver, por exemplo, esse aqui está vestido com uma pessoa, esse aqui já são divindades. Esse aqui provavelmente é uma divindade solar. O Sol era a divindade máxima do Sol. Todos eles tinham uma consideração muito grande sobre o Sol e sobre o Deus solar. Sempre vocês verem um índiozinho com esse negócio na cabeça redondo, ou ele é o Deus Sol, ou ele é o Deus Sol. É uma das divindades mais importantes para eles. Vocês imaginam agora os europeus chegando, vendo esse povo todo enfeitado com ouro. O olho dos europeus cresceu, os americanos pagaram muitas vezes com a vida. Muitos indígenas foram mortos por espanhóis e portugueses na caça do Chiquinho. Pessoal, olha só. A América Portuguesa, que no caso é Brasil, os portugueses eles não descobriram imediatamente o ouro. Mas na questão da América Espanhola, eles chegaram, viram os chefes religiosos e as pessoas de fato, todos enfeitados de ouro. A Espanha, ela determinou. A América não é nada do Brasil, especificamente. Isso aqui é mais da América Latina. Os índios brasileiros se enfeitavam de ouro. Peru, tá legal? Guatemala. Os índios brasileiros, a cultura material deles era diferente. Eles não usavam ouro para se enfeitar, por exemplo. Isso aqui é tudo América, a gente chama de América Latina. México, Peru, Guatemala, um pedaço, por exemplo, da Venezuela, El Salvador.
Lógico que também misturado, tem de um país, tem de outro. Outra coisa, eles além de ouro tinham muita prata. Foi muita prata, platina e ouro. Do México, da Argentina, o próprio nome Argentina vem de argento, que é prata, platina. Argentina, Peru, México, mandou muita prata, muito ouro lá para a Espanha. América Latina. Como vocês podem ver, nossos vasos aqui da América Latina são tão bonitos quanto os vasos gregos, romanos. Não é só grego que são romanos que fazia vaso não, tá galera? Isso aqui não é nem grego nem romano, isso aqui é da América do Sul. Não existe múmia só no Egito. Outros locais do mundo tem múmias. Nós vamos ver agora algumas múmias aqui da América do Sul. Diferença, essas múmias não foram múmias artificiais. Aquelas múmias que a gente viu foram criadas. O cara botou para secar no sal, no cachorro. As múmias que nós vamos ver agora são múmias naturais. Foram pessoas que foram enterradas, que o terreno era muito seco, as condições do terreno fizeram um pouco de secar e era uma múmia. Essa múmia aqui não foi feita para ser múmia, se tornou uma múmia devido ao terreno. O enterramento da época, isso aqui é a América do Sul. Era muito comum os povos da América do Sul serem enterrados, não em caixão, nem nada disso, mas ou dentro de vasos, ou umas espécies, umas mantas de tecido trançadas em volta do corpo. Provavelmente isso aqui no começo estava todo trançadinho. Aqui é uma múmia. Isso aqui foi o terreno que deixou ele sequinho. Isso aqui é um ser humano. O terreno era tão seco, a composição química, e também por aí, a secura do ambiente fez com que ele ficasse assim. Isso aqui não é de mentira. Aquilo ali não é de mentira. Mais informações. O nome é a múmia Aymara. Quem tiver curiosidade pode dar uma lidazinha aqui, ou então bater uma foto e depois no cara. Eu tô falando com corpo assim, parece que é de madeira. É uma pele que secou? Virou pedra. Cabeça encolhida não tinha só na África, não. Não tem o filme do Tarzan e por aí vai. Cabeça encolhida não era só na África, não. Eles tiravam o crânio para depois o osso encolher. O osso. Eles tiravam o crânio e encolhiam a pele, os músculos. Isso aqui é uma cabeça. Tem uma cabeça. Provavelmente é. Isso aí são dos Jivaro, da Amazônia Equatoriana. Veio lá do Equador. Aqui, os cabelos são naturais. Faziam a pele encolher, mas não tinham cabelo. Uma cabeça encolhida. Quem gostaria de tomar dessa em casa para enfeitar? Eu não. Isso daí é uma outra múmia artificial. Enterraram essa pessoa, só que as condições do solo eram secas, a composição química era de tal forma que nós encontramos ele chamado atacanho de chinchil. Não, uma touca. Se fosse uma touca feita de lã. Nós encontramos essa pessoa dessa forma. Isso aí não foi feita. A múmia do Egito ela foi conservada por termos falido, depois despacharam. Essa aí só foi enterrada. Ela secou devido à composição do solo e à secura do ambiente. Aí fica sequinho e não apodrece. Ô professor, então por que ela não está em um determinado saco, igualzinho as outras? Cada uma dessas foi achada num lugar diferente, culturas diferentes. As pessoas não se enterravam da mesma forma. Cada cultura, cada povo enterrava seus mortos de uma forma. Lembra, nessa época as coisas eram muito pouco padronizadas. Cada povo tinha seus próprios costumes de enterrar da própria forma. Essa aqui, ela foi achada a 2.000 metros de altitude. Mais ou menos 4.700 anos atrás a 3.400. É mais ou menos quando ela viveu. Não. Você morria em qualquer posição, mas na hora de te enterrarem, em geral, esse povo colocava as pessoas dessa forma. Cada povo enterrava as pessoas de uma forma. Esse povo enterrava nessa posição. Essa que a gente pensa o quê? A pessoa está morta, o pessoal está em cima da mesa, no caixão, as pessoas gelando em volta, a pessoa assim, né? Deitado. Nem todo povo enterra as pessoas assim. Questões. Outros povos enterram de outras formas. Por exemplo, tem povo que não usa caixão. Usavam jarros de barro e colocava a pessoa dentro. Aí nós vimos um que usava os pés de reis de tecido. Mais para frente, a gente vê os indígenas brasileiros, nós vamos ver alguns vasos funerários. Um vaso de barro, que você pensa, que bonito, eles guardavam aquilo aqui dentro. Era cereal, milho, não, era um corpo. Ele funcionava como caixão, você botava o corpo ali dentro e enterrava. Cada povo tinha seus próprios costumes, suas próprias formas de entender o mundo e de interagir com o meio ambiente.
Os mais antigos do Brasil. Essa minha amiga que é arqueóloga, ela trabalha com sambaqui de Joinville, perto de Joinville. Aqui é um sambaqui daqui. Hoje que tinha um sambaqui, era no Recreio dos Bandeirantes, mas quando fizeram as obras, as estradas, passaram por cima de tudo. A arqueologia perdeu muito com a urbanização do Recreio dos Bandeirantes. Isso é brasileiro, isso é de verdade. Tudo aí é sambaqui. São as ocupações no litoral brasileiro pré-histórico. Isso é pré-história do Brasil. É como eram os povos que viviam no Brasil pré-histórico. Chamados povos sambaquieiros. Os sambaqui são acúmulos de conchas, ossos de peixe, por aí vai. Eram povos que viviam de coletar marisco, ostra, e eram praticamente alimentados por isso. Só que as coisas que eles iam comer, eles iam jogando fora. Com o tempo, esse material foi acumulando, tem sambaqui que parece morrinho. Cara, morrinho não, é sambaqui. Se você for cavando, você vai encontrando restos da cultura material desse povo. Instrumentos, algumas vezes até enterramentos. Ah, de que é enterramento? São esses corpos que vêm de fora. Meio estranho. Já vai cortar a árvore. Aqui é ponta de lança. Ponta de lança com os pés. Ó, como eu falei, isso aqui também não é Professor, por que alguma essa aqui tem nome? Isso aí não são nomes. Isso é o código do museu. Cada peça ela tem uma numeração. Você não está todas elas têm o número 1. Se você não estiver vendo aqui, está no verso. Se não tiver aí, toda peça tem que ser numerada. Toda peça é catalogada. Para você não perder, para não deixar enrobado, para você facilitar para estudar. Todo museu tem seu catálogo, toda peça é catalogada. Eu sou um cara que estuda machado. Para como é que eu vou usar um machado para apresentar na minha pesquisa? Eu tenho que ver qual é o machado. É um machado número, sei lá, 1057-7. 1057 que é número do museu. Por aí vai. Isso é para facilitar para você estudar e tudo mais. Isso aqui parece que é escrito obra do índio, tá vendo? Isso aí provavelmente é século XIX. Hoje em dia a gente usa mais letra, número. Isso daí provavelmente o dono escreveu. Obra de índio. Isso aí é mais antigo. Essa peça deve estar aqui desde o século XIX. A museologia, gente, ela vai se modificando com o tempo. O museu de hoje em dia não é igual ao museu do século XIX. Por exemplo, cerâmica do mundo seguinte. Não é só grego, é só romano. Nós também temos a nossa cerâmica. Por exemplo, a cerâmica marajoara, da cultura da ilha de Marajó, lá do Amazonas, é considerada uma das cerâmicas mais bonitas do mundo. Não perde em nada da cerâmica grega. Muitas vezes as pessoas pensam que o Brasil não produziu nada. O Brasil era um bando de gente que não produzia nada. Não é bem assim, não. A cultura indígena é muito rica. A produção de cultura material por parte dos indígenas é muito rica. Aqui no Brasil brasileiro. Muitas vezes as pessoas pensam que o Brasil não tinha cerâmica bonita só na América, isso aqui é uma urna funerária da ilha de Marajó. Botava um corpo aqui dentro para enterrar. Isso aqui é uma urna funerária. Bota o corpo aqui dentro para enterrar. É da ilha de Marajó. Isso aqui é brasileiro. Então vocês podem ver que é só grego, que é só romano, que são dois vasos. Tão detalhado. Bota o corpo aqui, provavelmente vai ter uma santa, alguma coisa assim, você enterra. Provavelmente você botar mais algumas coisinhas, tipo botava talvez o arco e flecha do cara, uma faca, um pouco de comida, alguns pertences. Isso já evidencia que ele tinha algum tipo de crença em uma vida após a morte. Você vai botar as coisas nessa, você não acha que ele não ia usar, não. Você vai botar porque você podia ser útil para ele na outra vida. Isso aqui, brasileiro, tá? Não é só grego, não é só romano, sem vaso, não. O Brasil também produziu cultura material. Não entrem nessa índio inferior, que o índio é primitivo. Culturas são diferentes. Elas não são superiores nem inferiores. Vai. E aqui nós com você, Antônio, essa parte de geografia vai começar a falar dos pontos. Lembra que eu falei que muitas vezes o museu serve para a gente ter contato com áreas distantes? Ele trata com uma área mais ligada à antropologia. O professor Antônio vai falar melhor que ele entende mais disso que eu. Exato. Aquela roupa ali é feita com um textil de ponto.
de barriga de plástico? Estou no projeto. Parece, não parece? Desculpa. Essa roupa que parece uma capa de chuva de plástico é feita de tecido de pó. Ui. Aquilo parece uma capa de chuva de plástico, é tecido de pó. São penas. Professor. Foi até 4 dias. Só que não é daqui no Brasil. Isso aqui é de Papua, Nova Guiné, é lá da Oceania. Aqui você vê alguns exemplos de guerreiros que usariam esse tipo de arma. Tudo aqui é arma. São bem primitivos, né, Thiago? O conceito de primitivo em história de a gente não está utilizando. A gente usa, por exemplo, mais termos de cultura de civilização. É difícil dizer qual cultura é mais primitiva ou mais adequada. Por exemplo, esse cara pode ter um computador, pode não ter uma televisão, mas ele pode não conhecer por uma erva, por uma doença que a gente não tem. Naquele ambiente dele, ele conseguiu se adaptar de tal forma que ele conhece cada planta, cada animal, ele sabe o que vai fazer bem, o que vai fazer mal. Então a gente não tem como dizer que esse cara é primitivo, que esse cara é inferior. Essa divisão de primitivo, civilizado, é uma coisa muito do século XIX. Hoje a gente trabalha mais na questão da cultura. Não existe uma cultura melhor ou pior. Existem culturas diferentes e adaptadas para locais diferentes. Você pega um cara dele, ele não vai saber mexer no computador, na internet. Mas em compensação, eu não vou conseguir viver no lugar que ele vive, não vou conseguir manusear os instrumentos dele, não vou saber nem que tipo de erva eu posso comer ou não, se eu tiver com uma doença, que tipo de erva ou não. Quer dizer que eu sou tão superior assim? Não, eu sou adaptado para outro tipo de vida. Ele é adaptado para outro ambiente. Aquilo ali é tambor. Como é que funcionava? Você amarrava em volta da cintura e ficava assim, você andando e batendo. Era muito usado para rituais. Fica uma galera invisível ouvindo no meio e a galera batendo o tambor. Aqui na foto está mostrando como eles usavam.